Fala pessoal, eu sou o Rafael e vou narrar uma história do Capitão América totalmente original e exclusiva. Então vamos lá. Uma operação militar está sendo realizada num país do Oriente Médio. Os Navy SEALs, divisão das Forças Especiais de Elite da Marinha dos Estados Unidos, são os responsáveis por resgatar um grupo de civis mantidos como reféns por uma célula terrorista local. Steve Rogers comanda o grupo designado para essa missão. Após o embate com os inimigos, os americanos são bem-sucedidos e conseguem salvar aquelas pessoas. De volta à base, Steve recebe ordens expressas para retornar para os Estados Unidos. Após receber forte pressão da mídia e de organizações supranacionais, o governo americano decidiu retirar as tropas daquele país e encerrar a operação imediatamente. Rogers argumenta que ainda existem vários civis que precisam de ajuda. Aquela região está completamente devastada por disputas de facções rivais. Se eles saírem dali naquele momento e de forma desorganizada, aquela nação ficará à mercê de terroristas, que ainda vão se beneficiar do arsenal deixado pelos militares, que ficará ali à disposição do inimigo. O general não dá ouvidos e reforça que a decisão já está tomada. De volta aos Estados Unidos, Steve resolve refletir sobre seus últimos tempos de serviço. Fazia tempo que não era mais o Capitão América. Havia sido informado recentemente que estava proibido de continuar a se apresentar no campo de batalha como antigamente, pois já não era bem visto pela maioria dos cidadãos, que consideravam as estrelas e listras ultrapassadas, símbolos de uma América opressora e que deveria ser remodelada para uma nova era. Seu antigo traje e escudo estavam guardados em sua casa como uma relíquia de outros tempos. Chegou a usá-los por um período após ter sido descongelado, mas agora era apenas mais um soldado à disposição do governo e que era recrutado para missões esporádicas. Sequer pertencia a algum órgão ou batalhão específico. As memórias dos antigos combates que participou durante a Segunda Guerra o atormentavam, porém tinha um sentimento de dever cumprido por ter ajudado os aliados a salvar o mundo na ocasião. Desde que acordou do mundo atual, Steve não conseguia mais reconhecer aquela sociedade, principalmente os jovens, que muitas vezes falavam de seu país não mais com orgulho e patriotismo, mas com vergonha. Como soldado, lhe restava apenas ajudar da melhor forma possível quando fosse solicitado. Sua última missão ainda o incomodava. Sabia que muita coisa ainda precisava ser feita naquela região. Cumpriu suas ordens e retornou, mas sentia que algo não estava certo. Então resolve procurar sua amiga Sharon Carter, ex-agente da SHIELD, que agora estava na CIA. Os dois conversam e ela se compromete a buscar informações sobre aquela operação. Após alguns dias, os dois se encontram novamente e Carter diz que aquela missão fazia parte de uma série de outras que serviam para atender às diretrizes do plano de governo do presidente recém-eleito. Na esfera militar, a ordem era encerrar imediatamente qualquer intervenção que estivesse ocorrendo em outros países. Porém, mercenários foram contratados para realizar operações específicas em vários locais ao redor do mundo, incluindo o antigo inimigo do Capitão América, Ossos Cruzados. Steve questiona qual é o propósito dessas missões clandestinas, mas Sharon diz que ainda não conseguiu descobrir. Steve pega os detalhes e resolve ir atrás desses mercenários. E para essa missão, sente que chegou a hora de tirar seu velho traje e escudo do armário. Ao chegar no local, um país africano, ele descobre que aquela operação tinha o objetivo de levar armamentos para reforçar as milícias locais para que elas criem manifestações violentas nas cidades daquele país. O presidente americano anterior havia apoiado o governante local, que se comprometera a realizar um governo decente. E a ideia era montar um cenário para mostrar como a interferência americana tinha, na verdade, ajudado a espalhar o caos por lá. Então o Capitão América intervém, entra em combate e impede o plano daqueles mercenários. Após ser derrotado, Ossos Cruzados diz que a América já está sendo destruída e ninguém pode fazer nada para impedir. Steve usa seus contatos para que uma denúncia anônima seja feita e o governo local prenda aqueles homens como terroristas. De volta aos Estados Unidos, Steve se encontra novamente com Sharon, que tem novidades. Ela diz que ONGs, mídia, senadores, todos estão numa grande folha de pagamento.
A origem do dinheiro é dispersa e vem de vários locais e pessoas de fachada. Todos esses agentes fazem parte de uma rede que trabalha entre si. ONGs com temas específicos espalham uma ideia através de dados falsos e meias-verdades. Jornalistas fazem reportagens extensas na mídia sobre o assunto. Políticos usam a comoção criada na mídia para criar e aprovar leis no Congresso. O resultado prático é mudar pensamentos, mentalidades e a cultura. Tudo isso para atender certos interesses escusos. Isso já vem acontecendo desde os anos 60. É algo grande. Steve diz que, há muito tempo, os inimigos dos Estados Unidos já entenderam que o país só pode ser destruído por dentro. Esse é o plano que precisa ser impedido. Mas nesse caso não é tão simples como lutar num campo de batalha. A ideia já foi implantada na cabeça das pessoas. Muitos já abandonaram certos valores e agora enxergam seu próprio país como um inimigo a ser combatido. Ideais revolucionários foram plantados e estão florescendo. O Capitão América hoje é antiquado para muitos e talvez não seja a melhor opção para resolver essa questão. Steve Rogers sempre vai lutar, mas as pessoas não querem mais o Capitão América. Sharon discorda e diz que, se tem alguém que pode virar o jogo, é justamente o Capitão. As pessoas precisam de um símbolo que represente o que os pais fundadores pensaram quando fundaram esse país. Presidentes podem cometer erros, e muitos cometeram, mas são transitórios. O Capitão América representa os ideais que forjaram essa nação, e nosso povo precisa relembrar esses ideais. Steve concorda com o que acabou de ouvir. Sharon avisa que está sendo seguida e que ambos estão sendo observados naquele momento. Mas veio preparada. Steve também. Em seguida, eles são atacados e outra batalha começa. Após o embate, Sharon entrega para Steve uma pasta com tudo o que descobriu. Diz que vai entregar as informações também para jornalistas de sua confiança, para que eles divulguem tudo na internet. Depois de ler atentamente o conteúdo e buscar algumas informações baseadas no que está lá, Steve tem uma ideia de um ato simbólico. Alguns dias depois, um número relevante de manifestantes violentos causa tumulto nas ruas de Washington. Eles chegam na frente de uma estátua e se preparam para jogar tinta e alguns objetos com o intuito de danificá-la. O primeiro objeto é jogado, mas interceptado pelo escudo do Capitão América, que se coloca na frente da estátua. Os manifestantes se surpreendem. Após alguns minutos, recomeçam a jogar tinta e mais objetos. O capitão usa seu escudo para proteger a estátua. Logo alguém começa a filmar e coloca na internet. O vídeo se espalha. A mídia chega ao local e transmite ao vivo. Todos acompanham o esforço do Capitão América para proteger uma estátua de um dos heróis da história americana, que é alvo de uma manifestação orquestrada por pessoas que desejam destruir a memória de seu próprio país. Aos poucos, alguns dos manifestantes, intrigados pela determinação do Capitão América de permanecer ali, desistem de jogar coisas. Outros persistem, mas logo fogem ao ver a polícia agindo para tirá-los dali. Quando não há mais ninguém ameaçando a estátua, o capitão se retira sem falar com ninguém. A repercussão daquele episódio foi imensa em todo o país. Todos os telejornais da TV, sites e vídeos da internet comentavam a atitude do Capitão América. Manifestações de patriotismo começaram a acontecer. Grupos começaram a proteger outras estátuas ameaçadas por vândalos. Steve era constantemente convidado para dar entrevistas, mas negava. Um dia recebeu uma mensagem estranha. Seu conteúdo falava sobre os acontecimentos recentes. Contava detalhes sobre os eventos anteriores de Steve e Sharon e fazia um convite para um encontro. Steve sabia que o remetente era provavelmente um integrante do grupo que havia orquestrado todo aquele plano. O encontro poderia ser uma armadilha, mas valeria a pena ir para descobrir mais coisas e confrontar o inimigo. O local do encontro era remoto. A intenção claramente era não chamar a atenção. Steve chega e logo é recepcionado por um homem que não lhe é estranho. Tem uma vaga lembrança de já tê-lo visto. O sujeito não está armado e diz que só quer conversar, explicar a situação toda. Fala que Steve não entendeu o que está acontecendo, que o mundo está se desintegrando, que as sociedades estão se autodestruindo e que as nações só servem para lutarem umas com as outras.
e por isso precisam ter seu poder diminuído até que se submetam a um governo mundial. Steve consegue se lembrar. O homem se chama Karl Morgenthau, o terrorista conhecido como Apátrida. Morgenthau diz que sua vida de terrorista está no passado, que aquele não era mais o meio certo para atingir seus objetivos, mas agora representa um grupo que tem fortes convicções sobre o que fazer e como fazer para o mundo caminhar do jeito certo. Admite que as atitudes recentes de Steve atrapalharam muito a agenda do grupo, mas entende o porquê de ele ter feito aquilo. Imaginou que estava consertando as coisas, mas só estava piorando a situação. Diz que o Capitão América pode realmente fazer a diferença, e eles podem ajudá-lo com isso. Então faz o convite para Steve se juntar ao grupo, e assim ele terá orientação do que precisa para realmente ajudar seu país e o mundo. Steve responde que conhece bem o discurso de tiranos, e acabou de ouvir um naquele momento, sempre tentando enganar as pessoas com promessas de um mundo melhor, quando na verdade só querem poder sobre os outros. Steve se aproxima e diz que, enquanto estiver respirando, vai lutar para proteger a soberania de seu país e manter seus valores vivos. Então dá um soco em Morgenthau e sai da sala. É atacado por alguns homens, passa por eles, pega sua moto e vai embora. O dossiê que Sharon Carter repassou para jornalistas de sua confiança foi publicado. As informações já são de domínio público. Isso e o episódio do Capitão com a estátua são os assuntos mais falados na mídia. O Capitão América conseguiu começar um movimento de resgate do patriotismo. Enquanto símbolo, ele lembrou a muitos americanos os valores que lhes são tão caros desde a fundação do país. Despertou em muitos jovens a curiosidade em pesquisar mais a fundo sobre os pais fundadores dos Estados Unidos e tudo que eles fizeram de positivo no contexto de sua época, e como esse legado proporcionou a criação de um país forte que, por mais de uma vez, liderou lutas contra tiranos que ameaçavam o mundo todo. Steve Rogers, o homem fora de seu tempo, é justamente o que a nação precisa nesse momento, e o Capitão América continuará na luta. O Sentinela da Liberdade sempre estará por perto para fazer o que é certo. E assim termina a história de Capitão América, o Sentinela da Liberdade. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem o vídeo e digam nos comentários as suas impressões. Um abraço e até a próxima.